Nessa escola, os alunos são obrigados a morar junto com alguém do sexo oposto, fazendo com que eles vivam uma espécie de casamento simulado. Mas o que nosso prota não contava era que a garota mais linda do colégio acabaria se apaixonando por ele de verdade, e ele também se apaixonaria por ela. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Fufuijo Koibito Miman, do episódio 1 ao 3. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Começamos então com o prota e seu amigo conversando na escala do colégio sobre as personagens dos jogos que eles podem conquistar, e logo em seguida, uma garota linda aparece dizendo que eles estão no caminho, e descobrimos que o nome dela se chama Watanabe Akari, e em seguida um galã aparece também, chamado Tenjin Minami. Akari é apaixonada por Minami, e o nosso prota, que se chama Yakuin Jiro, é apaixonado pela sua amiga de infância, que foi seu primeiro amor. Em seguida, temos a professora explicando para eles como vai funcionar o sistema do casamento simulado, onde eles iriam morar dentro de um pequeno cômodo, mas por eles serem menor de idade, teriam quartos separados, apesar de que isso não muda muita coisa. Os parceiros são decididos aleatoriamente, e então Jiro estava contando com a sorte para poder cair no mesmo quarto que sua amiga de infância. Nosso prota então decide testar a sorte dele no jogo, e acaba encontrando com uma garota de cabelo rosa na rota do game. No dia seguinte, temos nosso prota juntamente com sua parceira do casamento simulado, que é exatamente a Akari, que já estava dando uma bronca nele logo de cara, não acreditando que tinha caído logo com ele. Logo, Akari descobre que quem Jiro queria ficar era Sakurazaka Shiori, amiga de infância do prota, e em seguida eles perdem 3 pontos por aquela discussão boba que eles estavam tendo. Nesse momento foi revelado que os 10 melhores pares que subiriam ao Rank A no final de cada mês poderiam trocar seus parceiros. Akari logo sugere para eles subirem ao Rank A, e para isso eles teriam que fingir ser um casal perfeito. Mas nosso prota acaba ficando todo tímido e acuado, e Akari chega para tentar confortar ele, que só piora ainda mais a situação, mas eles conseguem ganhar um ponto com isso pelo menos. Nosso prota então decide sair para comprar uma bebida, e Akari fica pensando que só não queria que outra garota tomasse o cara que ela gostava. Do lado de fora, nosso prota descobre que Shiori estava justamente com o Minami, que é o cara que a Akari gostava. Em casa ele fica todo deprimido, e a Akari acaba zoando com ele por causa disso. Ela então sugere seriamente para eles tentarem ser um casal para poderem subir ao Rank A. Logo o amigo do nosso prota chega na casa dele e chama ele para poder sair um pouco, e a Akari já pede para Jiro dar um beijo nela como despedida, que é o normal que os casais fazem ao sair de casa. Enquanto seu amigo estava pressionando a campainha e acelerando ele acaba roubando um beijo de verdade da Akari, e ela depois diz que não precisava ter sido na boca. Em seguida, nosso prota estava sonhando com Shiori acordando ele, mas era a Akari que estava fazendo esse papel. Uma semana havia se passado e nosso prota estava no colégio. Ele viu Shiori e Minami juntos e acaba vendo ela pulando no braço do Minami, e com isso ele fica depressivo a aula inteira naquele dia. Mais tarde no mesmo dia, estava chovendo e Jiro não tinha levado um guarda-chuva. Logo a Akari chega e diz que vai chegar tarde, pois iria ao karaokê, e Jiro então diz que a professora pediu para eles irem à sala dos professores e ela deixa a tarefa apenas com ele. Na sala dos professores, a professora diz para eles levarem isso mais a sério, já que em uma semana eles não progrediram e nem regrediram, e que eles não iriam passar de ano se não fossem aprovados nessa matéria. Nosso prota então volta para esperar a chuva passar, e sua amiga de infância chega para acompanhar ele, já que ela também tinha esquecido o guarda-chuva. Em seguida, ela pula no braço de Jiro achando que tinha visto um inseto, e pede desculpas a Jiro por ter feito isso. Logo nosso prota também percebe que foi isso que aconteceu mais cedo naquele dia com o Minami. Ele se refere a ela pelo segundo nome, e ela pede para que ele a chame pelo primeiro nome, mas em seguida Minami acaba chegando para levar Shiori para casa. Logo a Akari chega também, e eles vão finalmente para casa. Ela pergunta por que ele não havia ido para um lugar mais reservado com a Shiori, mas ele estava bem depressivo. Ela então diz para ele não desistir e consola ele. E sendo bem sincero, eu tô shippado por ele e pela Akari, ao invés dele com a amiga dele. Em casa, a Akari faz um omelete para eles e ajuda ele a escrever a palavra amor em seu omelete. Em seguida, o prota decide dar a comida na boca de Akari e ela fica receosa de início, mas em seguida ela pula e recebe a comida dele. Eles estavam frente a frente um para o outro, quase se beijando, até que o celular dele toca para atrapalhar o clima. E eles ficam se perguntando o porquê de o coração deles estarem batendo tão rápido naquele momento. Durante a noite estava chovendo e a Akari bate na porta do quarto de Jiro e logo pula nele, pedindo para que ele fique com ela naquela noite. Ela havia proposto para eles verem um filme de terror juntos para tentar aumentar os pontos deles como casal, mas ela só fez aquilo porque uma colega de classe dela havia dito isso. Enquanto eles conversavam, ela disse que havia comprado pijama para eles dois, combinando, e disse que ajudaria eles a ganhar mais pontos nessa matéria de casamento simulado. A Akari então pede para Jiro que ele virasse para o outro lado, para que ela pudesse se trocar, e o nosso prota então decide se trocar ali também, ao lado dela, porém um virado de costas para o outro. Mas o que eles não contavam era que logo em seguida acabaria a força de energia, e eles ficariam no escuro. Logo a Akari pula em cima de Jiro com medo, e ele liga
lanterna e vê que ela estava chorando, mas logo em seguida ela briga com ele. Ele tenta entrar no quarto deles, mas não conseguiu, já que o quarto só abre com a digital deles. Então em seguida ele volta para o sofá para poder fazer companhia para a Akari, e ela pede para que ele conte uma história interessante para ela. Ele então começa a contar uma história de terror e ela acabou ficando apavorada. Nesse momento ele pede desculpas e ela diz que ele era o único naquele momento e pede para ele dar um apoio para ela. Ela encontra uma vela com uma luminária que ganhou de sua amiga e liga ela para iluminar o ambiente. A Akari então acaba quase adormecendo no ombro de Jiro e ele chama por ela. Em seguida ele abraça e diz que ela era linda, mas ela finge que estava dormindo. Ele então segura na mão dela e apoia sua cabeça na dela para dormir. Ela logo desperta e se pergunta o que isso deveria significar. No colégio vemos que Jiro e Akari haviam subido para o rank B já naquele mês, e eles veem que Shiori e Minami estão no rank E ainda. E logo é revelado que de nada adianta um casal que quer trocar de par ser rank A se o par da pessoa para a qual eles querem trocar não forem rank A também. Logo vemos Jiro resfriado em sua cama e ele recebe uma mensagem da Akari dizendo que havia esquecido sua chave e era para ele abrir a porta assim que a campainha tocasse. Logo em seguida a campainha toca e ele sai para atender, todo feliz, pensando que era a Akari que já havia chegado em casa para poder cuidar dele, mas na verdade era sua amiga de infância. Logo vemos a Akari com suas amigas em uma lanchonete, mas ela estava perdida em seus pensamentos. Por algum motivo ela havia parado de pensar tanto no cara que ela gostava e estava meio preocupada com o nosso prota, que havia ficado em casa doente. Em seguida ela acaba se lembrando do beijo que ele havia dado nela, devido à comparação que suas amigas fizeram com a sobremesa que elas estavam comendo. Descobrimos que quem mandou a Shiori para lá foi justamente a Akari, e Jiro morre de felicidade por isso. Shiori então lembra que Jiro ajudou a cuidar dela quando ela era criança, e agora ela faria a mesma coisa por ele. Ela sai para usar a cozinha e temos um flashback do nosso prota, onde ele estava com o Shiori no pôr do sol, e ela conta para ele que iria se mudar para outra cidade. Ele iria se declarar logo em seguida, mas ela acaba cortando ele, perguntando se ele ainda seria amigo dela. Naquele momento então ele decidiu recuar e não confessou seus sentimentos para ela. Logo ela chega com a comida para que Jiro pudesse comer, mas acabou perdendo a oportunidade de receber comida na boca pela garota que ele gostava, e fica deprê depois disso. Jiro então diz que viu o rank deles e oferece ajuda se ela quisesse. Shiori agradece e diz que acaba não sabendo lidar com quem ela não conhece muito bem, e diz que ficaria mais tranquila se fosse Jiro o parceiro dela. Ele logo em seguida segura a mão dela e diz que ela consegue sim, que bastava ela acreditar mais nela mesma. Então ele percebe o que disse e se enrola no cobertor com vergonha. Logo anoitece e Shiori está ao lado de Jiro dormindo. Ela comenta que fica feliz por ele ter chamado ela pelo primeiro nome e tenta chegar perto dele para poder beijá-lo. Logo temos um corte onde a Akari estava com suas amigas na lanchonete e elas estavam falando que Shiori poderia acabar roubando o cara que ela gostava, que era o Minami, mas ela meio que não se importava mais, pelo menos não naquele momento. Em seguida voltamos à cena anterior e Shiori desiste da ideia de beijar o nosso prota sem ela ser realmente a sua namorada. Mais tarde a Akari chega e vai tomar um banho e fica perdida em seus pensamentos. Logo Jiro chega na porta do banheiro para poder conversar um pouco e ele então diz que faria o possível para ser o par dela, para que ela e o Minami pudessem ficar juntos, e diz que ainda que breve ele conseguiu sonhar devido a Shiori ter cuidado dele. Ele se despede e a Akari então fica com um aperto em seu peito por causa do que ele disse, e é por isso que eu shippo a Akari com o nosso prota sem sombra de dúvida. No dia seguinte a Akari estava perguntando para Jiro como que as garotas poderiam se aproximar mais dos garotos, e se tinha algo que ela poderia fazer para isso. Então ele disse que uma marmita seria uma dessas coisas que deixaria os homens mais felizes. Ela então fez um jantar com diversas coisas para saber o que era melhor colocar na marmita. No dia seguinte temos Jiro e seu amigo conversando durante o almoço, e em certo momento seu amigo pergunta para ele se acontecia algum tipo de coisa que só casais faziam entre ele e a Akari, mas ele diz que não e que ele se segura muito para não fazer nada com ela. A Akari então ouve seu nome e logo chega perguntando do que eles estavam falando sobre ela, mas logo nosso prota acaba disfarçando. Ela pergunta então como estava a comida e começa a ter uma pequena discussão amigável com Jiro, e seu amigo então, como estava só de vela, decide recitar um poema em seus pensamentos. No outro dia pela manhã, a Akari estava fazendo a marmita para o Minami e tinha pensado em ir até onde ele trabalha para poder entregar para ele. A barriga de Jiro ronca com fome e ela então decide dar um pedaço para ele, e ele aceita de bom grado, claro, até eu que sou mais bobo, né? Ele começa a se perder em seus pensamentos de que a marmita que a esposa de mentirinha dele havia feito pertencia a outro cara, e diz que não tem nada doce nisso. Ela então se arruma para poder sair e entregar a marmita, e antes de sair de casa ela diz que daria o seu melhor, e pede para que Jiro desse o beijo que ele deu nela no primeiro dia antes de sair de casa. Ele fica receoso e pergunta para ela se ela tinha certeza de que ele servia para fazer aquilo, mas ela diz que na verdade era o beijo dele que ela queria, e mais ainda ela disse que o beijo dele havia dado muita segurança para ela naquele dia. Ele então se aproxima para poder beijar ela, mas infelizmente a campainha toca, estragando tudo novamente.
Quem estava na porta era sua amiga de infância, que havia ido levar a torta de maçã para eles, pois ela havia feito demais. Minami havia pedido para que ela fizesse as tortas, já que ele gostava de coisas mais doces. E Akari fica triste com isso, já que ela havia feito algo que possivelmente ele não iria gostar por ser salgado. Jiro acaba ficando triste juntamente com Akari por ver ela mal daquele jeito. E é por esse e muitos outros motivos que ele tem que ficar com Akari, na minha opinião. Akari estava triste no sofá e Jiro tenta animar ela um pouco, já que ele nunca havia visto ela daquele jeito. Ele então começa a elogiar ela e dizer algumas coisas a mais que os garotos pensavam dela. E em certo momento, ela pergunta o que ele achava dela, e se ele tinha alguns pensamentos indecentes com ela de vez em quando. Ele fica tímido e finge nunca ter pensado nisso, e ela então parte pra cima dele sabendo que ele estava mentindo. Ela pergunta se ele já tinha pensado fazendo aquelas coisas com ela, e ela diz em seguida que realizaria o desejo dele. Mas ele sentiu uma sensação muito desconfortável e decide parar com aquilo antes que as coisas ficassem mais sérias. Ele diz que ela deveria fazer aquilo com alguém que ela amasse, mas ela na verdade já amava ele, porém ela não havia percebido isso ainda, e o mesmo se aplica a ele. Ela então diz para eles pararem de fingir serem um casal, e a partir dali os pontos que eles haviam conquistado só estavam diminuindo cada dia mais, já que eles não agiam mais como casal. Logo os resultados daquele mês saíram e vemos que Minami e Shiori haviam subido para o Rank A, enquanto Jiro e Akari haviam caído para o Rank E. Jiro após um tempo fica se perguntando qual seria a resposta certa para aquela situação, mas ele havia percebido que ela estava nervosa e incerta sobre tudo aquilo, e que ela havia sentido a mesma coisa que ele, ou seja, seria a primeira vez dela também, e ela havia decidido se entregar para ele naquele momento. Ele percebe o quão péssimo ele foi naquele momento, e logo Shiori acaba encontrando ele e pede para que eles pudessem conversar sozinhos. Logo ela pergunta se aconteceu alguma coisa entre ele e Akari, e ele diz que sim, que meio que as coisas não estavam indo muito bem. Shiori então encoraja o nosso prota a fazer as pazes com sua parceira. Em casa, Jiro bate na porta do quarto de Akari e diz que queria conversar com ela sobre algumas coisas, e ela convida ele para entrar em seu quarto. Ele diz que queria se desculpar pelo outro dia, e ela diz que foi ela que havia agarrado ele. Ele em seguida diz que queria sim fazer aquelas coisas e já havia tido algumas fantasias com ela. Ela começou a brigar com ele em seguida, mas ele continua dizendo que ele apenas sentiu que deveria tratá-la muito melhor do que aquilo, e fazer aquelas coisas com ela naquela ocasião somente por causa do calor do momento faria ele se sentir desconfortável. Ele então diz que não gosta das coisas do jeito que estavam entre eles e pede mais uma chance para ela, para que ela voltasse a ser a esposa dele como era antes. Ela então ri da cara dele e diz que eles não iriam parar de ser casal, já que era uma decisão do colégio em si. Ele diz então quanto estava sofrendo por causa daquela situação em que eles estavam, e ela diz que estava gostando da vida de casal deles mais do que ela imaginava. Em seguida ela chama nosso prota pelo primeiro nome e diz que gostava muito dele também, e pergunta se ele também gostava dela. Com isso nosso prota tenta beijar a Akari, mas logo ela corta ele e faz ele beijar a sua própria mão. Em seguida logo ela sai para a varanda da casa, e só então ela percebe que havia dito que gostava dele. E galera, o resumo de hoje vai ficando por aqui. Se você quer ver a parte 2 desse anime, não esquece de se inscrever e deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho, beleza? Um forte abraço e tamo junto!